Olá galera, tudo jóia? Tudo massa? 100% mil por hora? Então tá bom. Conceitos de sociologia, nós vamos falar sobre o trabalho. Essa é a aula de número 1, uma introdução ao trabalho. Começo, galerinha, com essa aula com um trechinho de uma música do Legião Urbana que diz assim, ó: sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade, não sinto meu valor e não tenho identidade. Como você pode perceber, esse trechinho da música atribui um sentido positivo ao trabalho. Está dizendo que o trabalho confere uma identidade ao indivíduo. Exemplificando, você perguntou, a pessoa responde: sou enfermeiro. A partir dessa resposta, você cria certas características que você acha que ele deve ter. Tudo bem, você pode estar errado, mas você não pode negar que você de fato cria. Então, isso exemplifica a ideia de que nós de fato utilizamos a ocupação social, a função, o cargo que a pessoa executa na sociedade com a sua identidade, com certas características que ele deve ter. Você está acompanhando aí na tela também, né? O que você considera um trabalho chato e o que você considera um trabalho empolgante? Em sala de aula eu faço essa pergunta e inevitavelmente surge a resposta de que o trabalho empolgante é aquele trabalho que você faz com prazer, porque você gosta de fazer. E o trabalho chato é aquele trabalho que você faz porque você é obrigado a fazer. E essa resposta tem um sentido direto com a real função do trabalho de fato. Mas antes de concluir isso, vamos passear um pouquinho nesse universo do trabalho. Você já deve ter assistido o desenho ou alguém já deve ter te contado sobre a fábula lá da cigarra e da formiga. Em sala de aula, eu coloco esse desenho aqui para a galera para a gente refletir sobre essa questão do trabalho. Bem rapidinho aqui, né? A cigarra fica lá durante o tempo do verão, aproveitando, tocando, sem querer trabalhar, enquanto que a formiga trabalha arduamente. Chega o inverno, a formiga está no bem bom e a cigarra vai lá pedir abrigo. Moral da história: a cigarra aprendeu a trabalhar como uma formiga. A formiga ensinou a cigarra o valor do trabalho. E por que eu coloco isso em sala de aula? Na nossa sociedade, o trabalho confere uma identidade ao indivíduo que traz dignidade ao indivíduo. Entretanto, contudo, porém, todavia, essa foi uma construção humana. O homem foi construindo esse valor do trabalho. Não que o homem não trabalhasse, o homem trabalha desde a pré-história. Se alguém te perguntar aí, quando é que surgiu o trabalho? O trabalho surgiu lá na pré-história, quando o homem começou a transformar a natureza e a criar cultura, partindo de um princípio evolucionista. Ali surge o trabalho. Entretanto, o homem foi, ou melhor, a visão que o homem tem sobre o trabalho foi sendo transformada ao longo da história. A forma como o homem trabalha também foi sendo transformada ao longo da história. Com a consolidação do capitalismo e a consolidação das indústrias, houve uma mudança brutal no jeitão de trabalhar. O homem passou a trabalhar de uma maneira diferente e ele precisou ser educado para essa nova rotina. Então, algumas instituições ajudaram nessa educação, ajudaram nesse processo. Assim como no desenho a cigarra aprendeu com a formiga o valor do trabalho, o homem teve que aprender a trabalhar nesse novo mundo. E aí algumas instituições foram responsáveis. A primeira instituição que eu coloquei ali, as igrejas. As igrejas começaram a propagar a ideia de que ficar à toa, ter preguiça é pecado. E mais, começaram a divulgar a ideia também de que todo o trabalho é digno. Então a igreja começa a trabalhar essa ideia de que não, independente do que você faça, faça bem feito, porque é uma forma de você agradecer a vida que Deus te deu. E mais, como eu já disse, trabalhe, a preguiça é um pecado. Ninguém queria pecar, então vamos trabalhar. A igreja, de fundamental importância, então, na construção desse valor do trabalho. Além da igreja, as próprias autoridades também ajudaram a construir ou a solidificar essa ideia de que trabalhar é de fundamental importância, criando leis que punissem aqueles que não trabalhavam. Coloquei aqui na tela um exemplo. O Código Penal brasileiro, senhores, lá de 1941, prevê que um indivíduo pode ser preso por vadiagem. O que é vadiagem? Vadiagem, você está vendo aí, ó.
entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho. Então, a vadiagem é você ter condições de trabalhar e não trabalhar. Você está aí na praça de boa, curtindo e tal, você pode ser enquadrado por vadiagem. Interessante isso, pelas pesquisas que eu fiz, a lei continua existindo. Ela só não é mais aplicada, mas já foi. No passado, pessoas foram presas por esse crime. Foram condenadas, e como está escrito ali, ó, de 15 a 3 meses de prisão. E de novo, o que eu estava dizendo, né? Pelo que eu pesquisei, a lei ainda existe, está lá presente, só que ela não é mais usual. E olha que interessante, a próxima reportagem que está aí, o tanto que pegou essa ideia de que ser preguiçoso, não fazer nada, é um erro. Acompanhe a matéria aí, ó. Ele já respondeu na justiça por tráfico de drogas, sequestro e vadiagem. Esta última acusação, de vadio, é a que mais o incomoda em sua trajetória no mundo do crime. Nunca fui vadio, sempre trabalhei, defendeu Viriato de Acari. Interessante, né? O cidadão aceita as outras acusações. Não, realmente já roubei, já sequestrei, sempre no mundo do crime. Mas vadio eu nunca fui, sempre na correria, sempre trabalhando. Isso é só para ilustrar como de fato a ideia de trabalhar, como no caso da reportagem, acaba sendo valorizada. Uma última instituição aí que ajudou a consolidar o valor do trabalho: as escolas. As escolas começam a transmitir às crianças o valor do trabalho. Como eu coloco em sala de aula, e você já assistiu, a fábula da cigarra e da formiga, os três porquinhos e tantos outros exemplos que sempre transmitem a ideia de que quem trabalha se dá bem e quem não trabalha se dá mal. Então, reforçando, essas instituições ajudaram a construir essa visão do trabalho que nós temos hoje. Mas a cigarra não está tão errada assim não. A cigarra não está tão errada por achar que o trabalho é algo ruim. Na verdade, se você parar e olhar para a esteira do tempo, o trabalho de fato sempre esteve associado a algo penoso, a algo duro. Inclusive, a própria origem da palavra trabalho, segundo os caras que estudam a origem das palavras, ela faz referência a um instrumento de tortura chamada tripalho. Esse era um instrumento de tortura em que as pessoas eram punidas. Fez alguma coisa errada, a pessoa era submetida ao tripalhare. Era uma punição. Isso foi ficando usual, essa palavra foi sendo repetida. As pessoas que iam executar uma determinada tarefa no campo, por exemplo, o que você vai fazer? Ah, vou tripalhare. E aí então foi caindo no uso comum a ideia de que você trabalhar, você estava sendo submetido a uma punição, você estava sendo submetido a uma tortura. Essa, então, é a origem da palavra trabalho. Tripalho, um instrumento de tortura. Isso evidencia a visão que o homem tinha a respeito do trabalho, que o trabalho era algo que traz sacrifício. Tem um ditado popular que diz, né, que trabalhar dá trabalho. E, de fato, o homem sempre pensou isso ao longo da história. Então, essa ideia de trabalho foi sendo transformada ao longo da história. A visão que o homem tem a respeito do trabalho foi sendo transformada ao longo da história, mas sempre o trabalho foi associado a algo penoso, a algo duro, a algo que dá trabalho. Agora, já caminhando para o final, a sociologia define o trabalho como sendo de fundamental importância para o homem e para a sociedade em que ele vive. A sociologia define o trabalho, então, como a possibilidade do homem realizar a si mesmo e a possibilidade da sociedade desenvolver-se. O trabalho enobrece o homem. Essa é uma frase de Max Weber. Até essa parte, o trabalho enobrece o homem, é uma frase de Max Weber. Agora, o trechinho final, o emprego nem sempre, é do professor Francisco, se eu não me engano, como que é? É Francisco Lopes. É uma frase que eu encontrei na internet que está atribuída a ele. A primeira parte, Max Weber, a segunda parte é atribuída a ele. E é uma frase que para mim é bem bacana. O trabalho
enobrece o homem. O emprego, nem sempre. Vamos pensar melhor, vamos pensar aí um pouquinho sobre essa relação aí, então, entre trabalho e emprego. Aqui, ó, colocando aqui na tela. Afinal de contas, trabalho e emprego são sinônimos? Mais ou menos. E por que eu digo mais ou menos? Mais ou menos porque, usualmente falando, de fato, nós colocamos trabalho e emprego como se fosse a mesma coisa. Mas existe uma diferença sutil. E qual que é a diferença? Está na função do trabalho e na função do emprego. E quando você pensa na função do trabalho e na função do emprego, o trabalho é superior ao emprego. Por quê? Porque, como eu já disse, o trabalho permite que o homem seja criativo. O real trabalho permite que o homem seja criativo. O real trabalho permite que o homem desenvolva as suas possibilidades, desenvolva as suas potencialidades. Enquanto que o emprego é uma maneira do homem sobreviver, é uma maneira do homem ganhar grana para poder sobreviver. Tem uma frase, galerinha, que eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo, de Karl Marx, que diz assim, ó: uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele, arquiteto, figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. Fazendo uma analogia dessa frase com a ideia de trabalho e emprego, seria dizer que a abelha e a aranha têm emprego. Elas fazem aquilo porque precisam fazer. Não tem uma outra alternativa, não tem outra escapatória. Elas precisam fazer aquilo para garantir a sua sobrevivência. E o arquiteto realiza um trabalho. Ele é criativo, ele está desenvolvendo as suas possibilidades, ele está desenvolvendo as suas potencialidades. Então, ele está transformando a si mesmo. Ele pensa sobre aquilo que ele faz. Então, essa frase, repito, fazendo uma analogia com trabalho e emprego, ajuda a gente a entender que o trabalho é superior ao emprego. É possível ter trabalho e emprego caminhando juntos? Sim, é possível ter trabalho e emprego caminhando juntos. É possível que você ganhe grana fazendo aquilo que você gosta. Não tem nenhum problema. Agora, o trabalho sempre traz grana? Não. O trabalho nem sempre traz grana. Pensando no trabalho, como eu estou dizendo aqui para vocês, o trabalho nem sempre traz grana, porque o trabalho pode trazer a realização para o indivíduo, mas não necessariamente o dinheiro. Eis aqui um exemplo. A religiosa extremamente famosa Madre Teresa de Calcutá. Atribui-se essa história a ela. Conta-se que ela estava dando banho em um leproso, né? Coisa que ninguém faz facilmente. E aí alguém se aproximou dela e fez o seguinte questionamento. Falou para ela o seguinte, ó: eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela respondeu, nem eu. Isso significa dizer que ela não estava fazendo aquilo por dinheiro. Ela estava fazendo aquilo porque ela se sentia realizada com aquilo que ela fazia. Então esse trabalho, o trabalho voluntário, exemplifica a ideia de que trabalho e grana nem sempre caminham juntos. Podem caminhar, não existe nenhum erro nisso, mas nem sempre caminham juntos. Uma outra questãozinha. O emprego, que é aquele que você faz somente para sobreviver, que te dá a grana que te permite sobreviver, ele sempre gera frustração? Você sempre será frustrado porque você não está desenvolvendo as suas potencialidades e sendo criativo? Para responder a essa pergunta, eu te faço uma outra pergunta. É possível viver fazendo somente o que se gosta? Não. Missão impossível. Se você pega o livro lá do Mário Sérgio Cortella, que fala, cujo título é Por que fazemos o que fazemos?, você vai encontrar essa passagem lá no livro. Essa passagem diz que é preciso ter consciência de que no desenrolar da vida, para fazer o que se gosta, é necessário passar por etapas não necessariamente agradáveis. O caminho não é marcado apenas por coisas prazerosas. É preciso ter clara a ideia de transição entre o desejo e a realização. No pain, no gain. Isso aí, galerinha, voltando à nossa pergunta, então, será que o emprego sempre gera frustração?
Essa passagem do livro ajuda a gente a entender que não. O emprego nem sempre gera frustração. Por quê? Porque você pode dar um propósito àquele emprego. Se você tem um emprego que você considera chato, mas você tem em mente que aquele é um processo, aquele é um caminho, você precisa passar por aquilo até chegar aonde você deseja. Aí, não necessariamente, o emprego se torna motivo de frustração, porque você tem a real noção daquilo que você está fazendo. Você não está fazendo aquilo de forma alienada. Você sabe que é um processo, você sabe que é uma etapa, correto? Tá, beleza, concordo plenamente. De fato, existem empregos que geram frustração. De fato, existem empregos que você não vai conseguir um propósito naquilo que você está fazendo. Tem emprego que ele vai te pagar tão mal que nem a grana gera esse propósito. E aí, inevitavelmente, você vai se sentir frustrado com aquele emprego. Ainda do livro lá do Mário Sérgio Cortella, Por que Fazemos o que Fazemos, e ilustrando essa ideia de propósito, eu trouxe aqui uma outra questãozinha. Por que um professor de um cursinho não precisa pedir silêncio em sala de aula, enquanto que o professor de ensino médio passa boa parte do tempo tentando controlar a sala? Pelo que eu acabei de dizer para vocês, pelo propósito do aluno, galerinha. O aluno que está no ensino médio, ele está lá, a grande maioria, porque é obrigado. Ele não vê um propósito naquilo. Ele não vê o link entre o ensino médio e a possibilidade de, depois do ensino médio, aquilo abrir portas para ele. Então, aquilo é chato, é enfadonho. Enquanto que o aluno que está lá no cursinho, ele está lá porque ele quer, ele tem um propósito. Ele sabe, ele está fazendo o link entre o cursinho e o seu sucesso futuro. É essa a ideia que eu queria colocar quando eu disse que o emprego nem sempre gera frustração. Última coisa, então, que eu vou dizer, galerinha, é que o trabalho, para a sociologia, então, ele pode ser compreendido como qualquer atividade que o ser humano utiliza sua energia, capacidade para realizar uma obra, para satisfazer suas necessidades ou atingir um determinado objetivo. É pelo trabalho que o homem transforma a natureza, constrói o mundo e a si mesmo. Finish. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu. Fui.